Já é bastante comum vermos ex-atletas e dirigentes se elegerem ou serem indicados para cargos públicos, mas ao mesmo tempo, muita gente acha que os atletas não devem se manifestar politicamente. Afinal, existe limite entre esporte e política? O programa Reverso UFES de hoje entrevista o professor de Educação Física e jornalista Fernando Alves Firmino para uma conversa sobre a relação entre esporte e política no Brasil. Fernando, vemos a presença do esporte em muitos projetos sociais. Por que as práticas esportivas acabam sendo uma ferramenta para ações como essa? Olá, Andresa. Elas são ferramentas fundamentais a partir do momento que a educação física, a prática esportiva, o simbolismo da prática do esporte para o jovem, para a criança, para o pequeno, ela é fundamental na formatação do caráter. Por quê? Porque ela tem a educação física, ela consegue integrar, ela consegue juntar a história, a geografia, você consegue política ensinar através do esporte. Então, nisso, ela se torna, assim, uma das principais ferramentas na formação de uma sociedade pensante. Mesmo com essa importante ferramenta para essa formação de caráter, né, e para essa formação como cidadão, no esporte profissional, muitas pessoas questionam e criticam os atletas que se posicionam politicamente, como foi o caso mais recente da Carol Sandberg, do vôlei de praia, mas existem outros casos que acontecem aqui no Brasil, né, que já aconteceram. Então, você acredita que existe um limite entre essas duas relações? O limite, na verdade, está na capacidade de cada um cultural. A partir do momento que nós somos imbuídos de conhecimento, quanto mais conhecimento temos, como funciona o sistema, como funciona uma democracia, a democracia ela é feita de divergências. O problema não é a divergência, é a censura, a lei da mordaça. A partir do momento que existe liberdade, ou contra ou a favor, todos podem se manifestar. O que cabe a cada um é a capacidade de discernimento, de compreender esta informação e saber interpretar. E o grande problema é, uma sociedade que não tem cultura, não tem conhecimento, ela é levada, às vezes até por notícias falsas, né? E você acha, então, você acredita que a população não entende que o esporte é uma ferramenta cidadã, porque ela vê muito o esporte como só um entretenimento, por isso que ela ainda é um tabu, essa relação entre esporte e política? O esporte, a arte, eles são vistos como algo fora da sociedade. Mas, na verdade, nós temos que entender que eles estão dentro da sociedade inseridos. E o esporte tem papel fundamental. Historicamente, com a democracia corintiana, né, com grandes jogadores que, tanto para o mal quanto para o bem, foram usados e foram utilizados para o sentido político, como a seleção do Médici nos anos 70 da ditadura, o Barbosa, que foi execrado socialmente e politicamente por causa de uma falha numa final de Copa do Mundo, e por aí vai, a Copa de 2014, que foi um escárnio político, mas existem os bons exemplos de atletas que se posicionam, como o futebol argentino, os atletas argentinos que constantemente se posicionam a favor da sociedade, lutando pelos direitos dos jogadores e da sociedade argentina. Então, isso é fundamental e isso é valoroso. Nós temos que ter, sim, atletas com posicionamento. Para aproveitar, então, falar sobre isso, a gente tem muitos ex-dirigentes e ex-atletas eleitos em cargos políticos. É o caso, por exemplo, do Marcos Braz, ex-Flamengo, ex-vice-presidente, que agora é vereador no Rio de Janeiro, Alexandre Calil, que era do Atlético Mineiro e agora é prefeito de Belo Horizonte, e também o ex-atleta Romário, que é senador pelo Rio. Como você vê essa participação, que era antes no esporte e agora eles estão inseridos na política? Isso é normal e salutar de uma democracia. Assim como um faxineiro, um palhaço de circo podem ser até presidentes da República, né? Um sindicalista, um militar, qualquer um pode participar do processo democrático. A gente não pode execrar ninguém do processo democrático. Né? Nós tivemos o Jardel, ex-artilheiro do Grêmio, que foi deputado estadual, o Derlei, ex-goleiro do Grêmio, que é deputado, o Ademir da Guia, o Divino, ex-Palmeiras, que foi vereador, Marcelinho Carioca e tantos outros. Então, tudo isso é muito salutar, é muito importante. Quando a gente tem essa participação, esse envolvimento dessas grandes personalidades no sentido de lutarem por algo, isso valoriza o processo democrático.
mas tudo isso é o povo exercendo o seu direito. O povo tem que ter esse direito de saber selecionar, de saber escolher. Então, o problema não é a pessoa se candidatar ou não, todo mundo tem esse direito. O problema é a outra ponta, é quem escolhe, se ela está tendo capacidade e informação suficiente para saber analisar quem ela está votando. E saber se aquela pessoa realmente tem um perfil para exercer aquele papel também, né? Porque pode ser que ele seja muito conhecido, mas nem sempre ele entende realmente da função da política, né? Popularidade não é capacidade. Exatamente. E como você vê o esporte durante a pandemia? Qual você acha que deveria ter sido o papel dele durante esse período? O papel do esporte é sempre fundamental no sentido de fomentar, informar e lutar pelas classes. A partir do momento que o atleta ele se posiciona, ele tem que ter certeza que ele está se posicionando a favor do povo, ou a favor daqueles que o amam, daqueles que o idolatram. Um atleta que não entende o papel importante que ele tem como pessoa pública, ele não compreende esse valor, ele vai passar uma mensagem errada. E quando ele passa a mensagem errada, ele corre o risco de espalhar e disseminar a má informação, disseminar a tal da fake news, ou da fofoca, da notícia falsa, como a gente é acostumado a falar. Então, esse tipo de coisa é o problema. O problema não é a pessoa pública, ela tem que entender a sua importância. E a importância da pessoa pública é justamente ela saber se posicionar de acordo com os valores morais e éticos que uma sociedade justa deve ter. E você concordou da decisão daqui do estado de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo, aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo ele parou, né? Ele parou o campeonato, mas o estado de São Paulo ele demorou um pouquinho, né? E o Rio de Janeiro continuou. Então, cabe muito, aí tem que ver muita condição científica, né? Porque a gente tem que ser a favor da ciência sempre. Toda a questão da pandemia, ela falta às vezes critério. A questão em São Paulo, Espírito Santo, Minas que balançou um pouquinho, Rio de Janeiro que há várias decisões judiciais indo e vindo, tudo isso vem de encontro com o seguinte: quais são os protocolos que serão aplicados? Né? Tem jogadores que não respeitam, atletas que não respeitam e estão aí entrando em contato com pessoas disseminando a doença. Eu acho que o que cabe é bom senso e respeitar os critérios científicos. Talvez esse é o grande problema. É a mesma questão das lojas, dos restaurantes, né? Será que vale a pena prejudicar todo mundo? Por que o atleta ele tem que ter um privilégio, um campeonato tem que ter um privilégio? Tudo isso tem que ser estudado, mas sempre respeitando a questão científica, ela tem que ser fundamental e primordial. Você acha a CBF teve uma participação importante nesse critério? Então, a CBF, ela até eu andei conversando recentemente com algumas pessoas ligadas à CBF, algumas federações, muitas delas não estão seguindo pessoas com valores científicos bem formados. E algumas pessoas, alguns médicos ligados a essas entidades, elas estão cedendo aos interesses da entidade, sem respeitar os critérios sanitários e científicos que precisam ser aplicados num momento como esse, que é um momento de pandemia, onde, infelizmente, nós estamos falando de vidas. E quando a gente está falando de vidas, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, às vezes. Infelizmente. É o que a gente espera de toda a sociedade, né? Pensar um pouco no outro e não só no setor econômico. Pensar em vidas primeiro. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos. E vamos sempre pensar na vida. A gente sabe que a economia é fundamental para a gente viver, mas sem saúde não dá para lutar pelo dinheiro, né? Bom, esse foi mais um programa Reverso UFES, programa realizado pelos alunos do curso de jornalismo da UFES na disciplina de telejornalismo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista.